Próxima rotina nossa, cálculo de resilição, professor. Então, o cálculo de resilição é quando eu tenho lá, utilizar esse mesmo colaborador. Entrarmos no contrato dele aqui, de professor, estou informando que ele tem 30 horas semanais. E a empresa vai baixar a hora dele para 20. Então, se eu faço a baixa de aula dele, eu tenho a opção de fazer ali a resilição, que seria uma rescisão, uma forma de rescisão, e eu vou pagar as verbas proporcionais a essas 10 horas. Então, seria essa a ideia de resilição. Então, se eu baixo 10 horas, eu pago o que eu tenho proporcional do tempo que eu tenho essa aula ativa, né? Eu vou pagar o tempo proporcional aí, férias, rescisão proporcional a esse evento. Resilição, então, fica aqui na área de trabalho da rescisão. E aqui eu vou em rescisões, resilição de professor. Vou colocar o meu colaborador 52. Aí abaixo pode ser da aula toda, caso o funcionário tenha mais de uma aula, ou pode ser baixa ou baixa parcial das horas trabalhadas. Onde o sistema faz o cálculo de férias e 13º proporcional à aula ou hora foi baixada. Tem alguns clientes que não fazem resilição, preferem não fazer, então só vai lá e faz abaixo. Então, nesse caso, vou fazer resilição para mostrar para vocês. Então, vou mostrar aqui o motivo de decisão. Coloco a data, vou colocar a data de novembro, vou colocar 5/11. Data de pagamento, dia 10. Dias trabalhados, 5, fazendo ali rescisão dia 5. E vou aqui colocar, então, como esse meu funcionário tem vinculado apenas a aula 1, com motivo de alteração de escala. Então, quantidade de horas diurnas remanescentes. Se eu tinha 30, vou falar que eu baixei 10, eu vou deixar então para permanecer com 20 horas remanescente. E noturnas eu não tinha, vou permanecer desta forma. Então, salvei essa minha forma de cadastro, eu vou executar o cálculo. Então, se eu tinha 30 horas e coloquei que ele vai permanecer com 20, o sistema vai fazer o cálculo proporcional baixando 10 horas. Então, cálculo de resilição. Os dias trabalhados vão por parte, ó, dia trabalhado calcula 7 horas e meia. Então, se eu pegar as 10 horas, seria da resilição, vezes 4,5. Aí eu divido por 30 vezes 5, dá 7 horas e meia que foi pago. O DSR eu posso dividir direto por 6 aqui, também está certo. Tenho média de horas, o 13º pagou 6 avos proporcional da aula que eu teria. O sistema faz os cálculos, então, proporcional. E a partir daqui, ele não gera um desligamento, ele não vai gerar um evento no social em si. Quando eu calcular a folha, ele vai fazer a integração desses eventos. Um exemplo aqui.
calcular a folha do mês 11 e vou calcular a folha para ele aqui. Então, a resilição, ela faz primeiramente, quando eu vou fazer então a baixa de uma aula total, uma parte da baixa, que eu já quero pagar ali minhas horas proporcional a esse evento. Então, ó, quando eu integrar na rescisão, ele vai integrar meus eventos que eu adiantei. E aí, da mesma forma, como se fosse o recibo de férias, ele integra os eventos da resilição, porém gera aqui também já o desconto líquido da resilição, considerando como se fosse uma integração de férias. E aqui no contrato de professor, quando eu baixo por resilição, vou mostrar para ele como é que ficou o cadastro da aula. Então aqui ele permaneceu agora só minha aula remanescente como ativo. E aqui ele fez abaixo aqui com data 5/11 foi dada a resilição com o motivo baixado. Eu vou explicar para vocês aqui no cálculo de resilição o cálculo das férias do 13º. Então o sistema aqui está calculando proporcional 6 meses, como que fica o cálculo? No caso de cálculo mensal, o sistema, conforme eu mostrei aqui para vocês, ele sempre vai pegar aqui o índice de 4,5 para cálculo mensal e o índice de 0,75 para horas DSR. Porque eu tenho separado como horas normais e hora DSR. Porém aqui, as férias e 13º não tem separação de horas normais e horas DSR. Não existe horas férias DSR ou horas 13º DSR. Então, no cálculo de férias e DSR, o índice será de 5,25, 4,5 mais 0,75. Então, nesse caso aqui, funcionário 52, estou baixando 10 horas do contrato dele. Então, o cálculo fica 10 horas vezes 5,25, que em caso de férias 13º é integrado. Então, ele que me achou 52,5. Eu divido por 30 e ele está pagando 6 avos proporcional de férias e 13º. Então, no caso de férias, como seria 15 dias, então, a gente fazer o cálculo, então, aqui, 10 vezes 5,25, dividido por 30, vezes 15, que seria 6 meses proporcional de férias. Então, ele vai me dar aqui 26,25, que aqui convertendo, então, para a hora hexagemal, dá as 26 horas e 15 que calculou. Então, se eu fazer esse cálculo aqui vezes o valor hora, ele vai me trazer o valor que foi pago de férias, e 13º a mesma coisa. Só que aí o 13º de férias. E o 13º, como ele é por avos, então vai ser 10 vezes 5,25, da mesma forma, para encontrar o índice total, dividido por 12, vezes 6, que é a quantidade de avos. Então, se eu pegar também 10 vezes 5,25, aí aqui eu posso somar vezes o valor hora já antes para facilitar, divido por 12, vezes 6, que chega também no meu mesmo valor aqui de férias e 13º proporcional. Então,
tem que ficar bem atento que na folha eu calculo separado os índices, o que é hora normal, o que é DSR. Em caso de resilição ou de rescisão, como eu não tenho o evento de DSR, 13º DSR horas férias, são pagos junto, ele considera o índice total, somando, então, aqui os 4,5 do índice normal e 0,75 do índice de DSR. O do 13º, vou até abrir o manual aqui do DOC sobre resilição, ele fica bem claro. Porque a CFIP só permite aceitar pagamento de 13º ou em caso de movimentação de rescisão, se ele teve o desligamento, ou então em caso de intermitente que é permitido. Então, aqui no manual, ele é bem claro no evento de 13º. Tem a descrição de cada evento em si. Ó, o FGTS e o INSS relativo à resilição será gerado junto à CFIP mensal. Apenas o INSS 13º salário não será gerado, pois a CFIP aceita somente a competência de dezembro. Então, quando a gente faz resilição, o sistema ele gera aqui a integração que foi calculado, porém, quando eu gerar a CFIP, ele não vai levar mesmo INSS 13º, porque a CFIP não aceita. Então, esse valor de INSS 13º ele vai ser somado junto com a minha CFIP quando eu enviar lá em dezembro, tá? Essa é a validação da CFIP. Então, o pessoal que perguntou, que ficava com diferença de INSS, o valor de INSS sobre o 13º não é recolhido, porque como não há movimentação, eu não posso recolher INSS de 13º na CFIP. O E-Social é a mesma situação, o E-Social não aceita 13º, diferente, ele nem calcula o 13º. Então, esse 13º vai ser enviado quando eu gerar lá a 1200 no mês 12 lá do 13º integral, vai somar junto. Então, tem que informar o cliente, e tem que estar ciente quando, em caso de resilição, os dados de INSS 13º, ele vai somente para a CFIP em dezembro, e no E-Social também, mesmo se eu enviar, ele só vai tributar lá em dezembro, quando eu gerar 1200 do 13º integral, porque eu não posso enviar 13º diferente do mês de dezembro, salvo em caso de rescisão ou trabalhador intermitente, que permite. Então, nesses dois casos, ele vai gerar na CFIP, lá em dezembro, quando eu gerar a CFIP do mês integral, ou quando eu gerar 1200 do mês do 13º integral, ele também vai levar o valor.